Nós somos os camaradas e a gente tem uma pretensão. Pedir às pessoas que parem de buzinar nas ruas. Nós somos os camaradas e a gente tem uma pretensão. Falar de cristianismo, de temas difíceis de uma maneira bem fácil. Hoje, por exemplo, a gente vai falar sobre misericórdia. E essa palavra tão pequena causa tanto constrangimento, tanto problema, dependendo do contexto que ela está sendo aplicada. E para isso a gente vai estar lendo um pequeno versículo bíblico. Vamos usar um texto como base que está no livro de Lucas, que diz assim: Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia da cidade de Jerusalém para Jericó e veio a cair nas mãos de salteadores, os quais, depois de derrubarem e causarem muitos ferimentos, retiraram-se. Errou! Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo passou distante. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e vendo também passou distante. Certo samaritano que seguiu o seu caminho, quando se aproximou, vendo, compadeceu-se dele e, chegando-se perto, passou a dar-lhe remédio, aplicando óleo e vinho, colocando sobre o seu próprio animal. Levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu ao hospedeiro, dizendo: olha, cuida deste homem, se alguma coisa ele gastar a mais, eu venho aqui para pagar você. Bom, esse é o texto base que nós vamos usar para falar sobre misericórdia. Nossos irmãos católicos, eles estão no ano da misericórdia. E o que quer dizer esse ano da misericórdia, segundo o entendimento católico? É praticar aquilo que a palavra misericórdia te faz pensar, te faz refletir e agir nesse sentido de misericórdia. Uma coisa que a gente pode deixar bem claro para as pessoas que estão vendo a gente é que misericórdia não é pena. A pena, a compaixão, é quando a gente tem um sentimento em relação a uma outra pessoa sem sentir o que a outra pessoa está sentindo. Já a misericórdia é você colocar-se no lugar da pessoa como sendo igual a ela, ou seja, sofrendo aquilo que ela está sofrendo. Então, nós podemos dizer que misericórdia está atrelado à junção de 2 palavras, a miséria e ao coração. Significa olhar para a miséria da pessoa com o coração. Seria isso? É, mais ou menos isso. A gente pode pensar o seguinte, é você viver, você aplicar à sua vida o que gostaria de... Brincadeira, cara. Eu acho que é o sacerdote, cara. Tá chateado. Você pensar em misericórdia, você pode pensar o seguinte: eu vou fazer ao outro aquilo que eu gostaria que fizesse por mim. E foi realmente a atitude do samaritano nesse trecho que nós lemos. O samaritano fez ao outro aquilo que ele esperava que fizesse por ele mesmo. Se a gente não quiser ficar preso à semântica, ao significado da misericórdia, vamos lá, todo mundo sabe o que é misericórdia. Ou melhor, todo mundo sabe o que é falta de misericórdia. É quando você sabe que alguém precisa da sua ajuda e você faz mais ou menos como o sacerdote e o levita fizeram. Você passa de lado e não dá a total atenção. Agora tem uma coisa muito curiosa nesse texto de Jesus aí, nessa história contada por Jesus aos discípulos. É que quem parou para aquela pessoa na estrada foi quem menos se esperava. O que ele está querendo dizer com isso? Que determinadas atitudes vão ser feitas, vão ser realizadas por aqueles que menos esperamos que faça, que tenha essa atitude. Né? Ou, independentemente da atitude, ela não está atrelada à sua fé. A sua atitude não está atrelada à sua fé. Agora, a sua fé pode estar atrelada à sua atitude. Não depende. É algo humano. De forma alguma, até mesmo porque Jesus falava com uma corja de fariseus, né? Ele estava falando
para os religiosos. Eu acho que Deus não quer que o Anderson fale. Então, Jesus estava falando realmente para os religiosos da época, para aqueles que seguiam todos os trâmites legais que a lei... Eu acho que isso não vai sair. Você acha? Eu acho. Eu vou Então tentar vamos colocar o áudio e a gente tentar fazer sem se incomodar com esse barulho Beleza, horroroso aí. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Burrice. Eu não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra. Entendeu? Bom, a atitude do levita e do sacerdote era até uma atitude aceita para aqueles que estavam vendo Jesus, porque eles tinham algo mais importante para cumprir, que era o caminho do templo, o caminho de adorar a Deus. Se ele parasse para atender aquele cidadão que estava caído no beira da estrada, no meio do caminho, ele estaria perdendo um tempo precioso que seria dedicado a Deus. Será que não é certo isso? Dentro desse texto que a gente leu, e a gente conversando sobre esse assunto agora, fica bem claro o seguinte: suponhamos, então vamos partir para a hermenêutica, que é a parte de conjectura sobre qualquer texto, que fala que eu vou conjecturar. Suponhamos isso não. Hermenêutica é arte e conjectura. Não, O que é exegese? O que é homilética? E o que é hermenêutica? Omelete é a coisa que a gente vai comer depois. A gente e dentro dessa análise que está sendo apresentada, suponhamos que esse que sofreu o dano, o que foi roubado e agredido, seja um irmão e que professe a mesma fé. Será que teríamos um cenário igual ao que foi apresentado? Excelente pergunta. Esse é o primeiro. Segundo, se fosse dentro do próprio local, do templo ou da comunhão, será que teria um atendimento diferenciado? Será que haveria a paralisação da liturgia do que lhe era proposto corriqueiramente, significa os próprios cultos? Será que existiria ali a paralisação para atendimento do necessitado, independentemente da fé? É uma pergunta que a gente deixa para você fazer a si mesmo. É complicado a gente falar sobre isso e a gente fica triste porque é um texto tão antigo, é um texto milenar e a atitude em relação ao próximo continua sendo exatamente a mesma. A igreja de hoje, e a gente pode falar de uma maneira geral, generalizada, sem cometer equívocos, a igreja, embora tenha o seu papel assistencialista, continua muito proselitista, ou seja, é exatamente aquilo que o Lincoln falou. Quando está voltado para os seus, ela pode ter até uma atitude religiosa, mas se envolver alguém que pensa diferente ou que não esteja rezando exatamente na mesma cartilha que ela, a tendência é que você e eu passemos de largo porque aquela pessoa não nos interessa ou pensa diferente da gente. Acredito que quando Jesus profere esse conto, ele não quis colocar nenhum critério religioso, eclesiástico ou de qualquer fundo de organização. Mas sim, ele trouxe uma reflexão para o seu dia a dia. Trouxe uma reflexão para você pensar nas atitudes que você tem tomado no seu dia a dia. A atitude de... Fica quieto. Paz do Senhor, amém, né? Hoje eu estou convidando vocês, vou ler um versículo agora. Oh, glória a meu Jesus, hoje é digno de louvor. Ei, Satanás! Atrelado a esse texto, a gente pode sempre usar como referência ao que Jesus nos ensina: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele sempre linka um ensinamento com o ensinamento principal, sempre trazendo exatamente isso, para a misericórdia de você amar ao seu próximo. As pessoas amavam as suas funções e o que elas estavam indo fazer de acordo com a proposta que eles tinham feito. Eles estavam indo para o sacerdote, o levita, eles estavam seguindo o amar a Deus, mas e ao próximo? Desses dois mandamentos depende toda a lei, é o que Jesus Cristo fala.
Então, está atrelado um ao outro. Então é isso, a gente sempre vai trazer algum tema cristão para debater de uma maneira bem light. E se você tem alguma dúvida, ou se você quer participar disso, basta você deixar o seu comentário aqui embaixo. Não deixa de seguir a gente no Facebook e também no Instagram. Você quer mandar um e-mail para a gente, quer perguntar alguma coisa ou quer convidar a gente para algum evento, somoscamaradas@gmail.com. É isso aí. Eu não posso terminar esse vídeo sem antes mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe e pra você. Tchau.